O Salmo 27 começa com uma declaração que pode mudar a vida de qualquer pessoa que ousar acreditar nela. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, não importa se o medo está batendo, se a ansiedade está tentando te dominar, ou se as circunstâncias estão completamente fora de controle. Existe uma verdade espiritual que permanece firme, imbatível, como um farol na noite escura. Essa verdade é esta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Davi pronunciou isso não, enquanto vivia um período de paz, mas enquanto enfrentava perseguição, ameaças, instabilidade e perigos reais. É por isso que esse versículo não é apenas uma frase bonita. É uma revelação de mentalidade, fé e coragem espiritual. Uma revelação da qual Napoleon Hill falava sem reconhecer que estava repetindo o eco deste salmo. A vida muda quando a mente muda. A vitória começa quando a luz se acende dentro de você antes de aparecer ao seu redor. Quando Davi diz, "O Senhor é a minha luz", ele está dizendo algo profundo. A luz não aparece quando o caminho está fácil. Ela aparece para guiar você no meio das trevas. Talvez hoje você esteja em um momento escuro, nas finanças, nas emoções, no casamento, no trabalho, mas escute. A luz não é a ausência da escuridão, é a direção que atravessa a escuridão. E quando ele diz, "O Senhor é a minha salvação", ele está nos lembrando de algo que o medo tenta nos fazer esquecer. Você não está sozinho, você não depende apenas de si mesmo, você não precisa ser o herói da própria história. A salvação não é um alívio momentâneo, é o braço divino te sustentando quando suas forças já acabaram. E então, ele pergunta, "De quem terei medo?" Essa pergunta não é retórica, é espiritual. É como se ele dissesse, "Se Deus é a minha luz, por que continuar alimentando a escuridão? Se Deus é a minha salvação, por que continuar alimentando o medo?" Provérbios 3:25 diz, "Não temas o pavor repentino." A fé é uma escolha diária, e quando a fé entra, o medo cai. Mas talvez você esteja dizendo, "Eu tento ter fé, mas tem horas que eu desabo." E Deus te responde no próprio Salmo 27:1, "O Senhor é a fortaleza da minha vida." Essa palavra fortaleza significa literalmente um castelo, uma muralha interna, um lugar seguro dentro da alma. Ou seja, a sua força não depende mais daquilo que acontece ao redor, mas daquilo que Deus está construindo dentro de você. Napoleon Hill estudou os homens mais bem-sucedidos da história e percebeu que todos tinham uma fortaleza mental, algo que os fazia continuar quando outros desistiam, algo que os fazia acreditar quando tudo parecia perdido, algo que os mantinha firmes enquanto o mundo ao redor desmoronava. Davi já sabia disso muito antes. Ele sabia que a verdadeira força não vinha da espada, do exército ou do poder humano, mas daquela presença divina que o fortalecia interiormente. E então vem uma das declarações mais profundas do Salmo. "Quando malfeitores me atacam, eles é que tropeçam e caem." Davi não está dizendo que os inimigos desapareceram. Ele está dizendo que quando você está firmado em Deus, o ataque não te derruba, ele te fortalece. O medo vem, mas cai. A dúvida aparece, mas cai. A ansiedade tenta subir, mas cai. O inimigo avança, mas cai. Os maiores inimigos hoje não são exércitos humanos, mas pensamentos invisíveis. Medo do futuro, pavor do fracasso, ansiedade financeira, procrastinação, comparação, sentimentos de incapacidade. Napoleon Hill dizia que a mente abriga tanto os seus maiores inimigos quanto seus maiores aliados. E o Salmo 27 nos dá a chave de como vencer esses inimigos internos. Firmeza. Quando você não cede à pressão da mente, a pressão cai. Você não é fraco. Apenas precisa recuperar seu lugar de luz.
Davi então diz algo que transforma qualquer vida que entender isso. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi está nos dizendo que existe uma única coisa que sustenta tudo: intimidade com Deus. Você pode ter dinheiro e ainda assim perder a paz. Pode ter força e ainda assim perder batalhas internas. Pode ter oportunidades e ainda assim não saber o que fazer com elas. Mas quem tem Deus por perto tem direção, coragem e sabedoria. Napoleon Hill falava sobre a inteligência infinita, uma fonte superior que inspira ideias, oportunidades e soluções. O que Davi está dizendo é exatamente isso. A maior força de uma pessoa começa no invisível, na presença de Deus, no silêncio da alma, na oração, na fé. E então, ele revela o segredo mais precioso deste salmo: no dia mau, ele me esconderá no seu abrigo. Aqui está uma verdade que poucos entendem. Quando Deus te esconde, não é punição, é proteção. Você acha que está parado, mas Deus está te guardando. Você acha que perdeu tempo, mas Deus está te posicionando. Você acha que ninguém te vê, mas Deus está te preparando. Você acha que está atrasado, mas Deus está alinhando tudo ao tempo certo. Salmo 32:7 confirma: Tu és o meu esconderijo. Antes de Deus te expor, Ele te esconde. Antes de te levantar, Ele te fortalece. Antes de te promover, Ele te lapida. A espera de hoje é o milagre de amanhã sendo construído. E então Davi chega ao ponto mais profundo do salmo: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Note que ele não diz: ainda que eu veja saída, nem ainda que tudo dê certo. Ele diz: ainda que nada faça sentido, ainda que tudo esteja contra mim, ainda que eu não veja solução, o meu coração não temeria. Isso é fé espiritual. Isso é coragem divina. Isso é confiança de quem sabe quem caminha ao lado dele. Provérbios 28:1 diz: o justo é corajoso como o leão. E coragem aqui não é ausência de medo. É decidir confiar mesmo quando o medo aparece. E então chegamos ao final do salmo, onde Davi quase parece estar falando diretamente com você agora. Espere no Senhor, seja forte, Ele fortalecerá o seu coração. Esse versículo é a ponte entre o que você vive hoje e o que Deus está preparando para amanhã. Espere, mas não parado. Espere agindo. Espere declarando. Espere confiando. Espere com fé ativa. Napoleon Hill dizia que muitos fracassam porque desistem 3 passos antes da vitória. Davi está dizendo: não desista agora. Deus está fortalecendo o seu coração para o que vem depois dessa fase. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, saiba, não é por acaso. O Espírito está te chamando de volta para a luz. Ele está restaurando sua força, renovando sua alma, levantando seu espírito. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está sem saída. O Deus de Davi é o mesmo Deus que te visita agora. Por isso, antes de continuar, declare nos comentários: o Senhor fortalece o meu coração. Escreva. É a sua declaração espiritual. É o momento em que sua fé ganha voz. E se essa mensagem está tocando sua vida, curta este vídeo agora e se inscreva no canal A Palavra, porque aqui você recebe direção, fé, clareza e sabedoria espiritual para vencer em todos os dias. Agora, respire fundo, porque eu quero orar por você. Pai, ilumina agora o coração dessa pessoa com a mesma luz que iluminou Davi. Que todo peso, toda ansiedade, todo medo e toda escuridão caia agora por terra. Fortalece o coração dela, renova sua mente, enche sua alma com paz, coragem e fé. Que ela espere em ti, confie em ti e veja a tua bondade na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Amém.
Se esta palavra falou profundamente com você, compartilhe com alguém que precisa de luz. E escreva aqui abaixo: eu verei a bondade do Senhor. Nos comentários, declare isso com fé. E lembre-se, a escuridão não vence quem carrega a luz de Deus por dentro. A palavra te acompanha e o seu milagre já começou.